capítulo 16 de João, Apri la tua Bibbia insieme a me nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, versículo de número 13. versetto 13. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Voglio che tu riesca ad accompagnare la lettura insieme a me. Nós vamos ler o versículo de número 13. Noi leggeremo il versetto numero 13. Está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém. Podeis assentar? Potete sedervi. Osiel, tá ruim demais. Eu quero falar nessa noite, Io vorrei in questa sera parlarvi muito importante, qualcosa di molto importante que nós temos que ter no nosso coração, che dobbiamo avere nel nostro cuore, na nossa mente, nella nostra mente, che è il non accettare nada além da verdade. nulla al di fuori della verità. A verdade, ela permanece La verità sempre rimane através dos anos. nel corso degli anni. Tudo passa, Tutto passa, mas a verdade, ela permanece. ma la verità sempre rimane. E Jesus Cristo aqui, E Gesù Cristo qui, ele disse que o Espírito Santo, lui disse che lo Spirito Santo ele viria verrebbe para nos guiar per guidarci em toda a verdade. in tutta la verità. Então eu quero que você entenda Quindi io voglio che tu possa comprendere que todo aquele che tutti coloro que pronuncia ser nascido de novo, che pronunciano l'essere nati di nuovo ele precisa ser guiado. hanno la necessità di essere guidati dallo Spirito Santo. Não tem como ser nascido de novo Non c'è la possibilità dell'essere nati di nuovo e ser dono do próprio nariz. ed essere proprietari di se stessi. Quando você se entrega a Jesus, Quando ti consegna Gesù, ser próprio. diventi proprietà di Cristo. Então aquilo que Paulo disse, Quindi quello che Paolo dice, já não vivo mais eu, non sono più io che vivo, mas Cristo vive em mim. ma è Cristo che vive in me. Isso aqui é demonstrado, Questo è dimostrato através de uma conduta de vida. attraverso una condotta di vita. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. La Bibbia dice che è necessario nascere di nuovo E quando você nasce de novo, e quando tu nasci di nuovo, você nasce pela obra do Espírito Santo. tu nasci per l'opera dello Spirito Santo E ele guia os nascidos de novo. e lui guida coloro che sono nati di nuovo, Aqueles que são dependentes da graça de quelli che Cristo. realmente sono dipendenti della grazia di Cristo. Foi salvo Tu sei stato salvato para viver, per poter vivere, para caminhar per camminare na vontade de Jesus Cristo. nella volontà di Gesù Cristo. Todos nós nascemos com uma vontade própria. Tutti noi nasciamo con una volontà propria E antes de conhecermos a Jesus, e prima di conoscere Gesù, o profeta Isaías, il profeta Isaia, ele diz que éramos como ovelhas sem pastor. lui dice che eravamo come pecore senza pastore. Você não tinha pastor. Tu non avevi un pastore, Você não tinha Cristo. non avevi Cristo, Você caminhava perdido por este mundo. camminavi perduto per questo mondo. Você não tinha um objetivo estabelecido. Tu non avevi un obiettivo ben stabilito. Nós tínhamos somente esperanças terrenas. Noi avevamo solo delle speranze terrene, Mas Cristo nos salvou ma Cristo ci ha salvati para nos dar uma esperança eterna. per darci una speranza eterna. E essa esperança, E questa speranza ela vai no caminho da contramão va in contromano à iniquidade que habita em nós. all'iniquità che abita dentro di Porque a noi. iniquidade vai produzir em você e em mim Perché l'iniquità produrrà in noi o forte desejo de fazer escolhas próprias, il forte desiderio di scegliere da soli, de colocar Deus de lado. di mettere Dio di fianco. E ainda que uma pessoa diga, eu sei que Deus existe, E anche se una persona dica io so che Dio se esiste, ela não se entregou a Cristo, se costei non si è consegnata a Cristo, ela não coloca Deus dentro das suas escolhas. non
porrà Dio nelle sue scelte. Você vai ver muitas pessoas hoje que frequentam igrejas, Tu vedrai molte persone oggi che frequentano la chiesa, mas elas vivem uma vida completamente desorientada. ma vivono una vita senza orientamento. Elas seguem o próprio desígnio do coração. Seguono i disegni del proprio cuore Elas se esquecem que o coração do homem é enganador. e si dimenticano che il cuore dell'uomo è ingannevole E é o Espírito Santo que precisa guiar o nosso e coração. che è lo Spirito Santo che deve guidare il nostro A cuore. justiça de Deus, La giustizia di Dio ela é oposta à iniquidade no homem. è l'opposto dell'iniquità nell'uomo. Preste atenção que o canal pelo qual a iniquidade se manifesta Fate attenzione perché il canale attraverso la quale l'iniquità si é manifesta a força da nossa carne. è la forza della nostra carne, É a força do nosso caráter não regenerado. è la forza del nostro carattere che ancora non è stato rigenerato. E você vai saber quando o teu caráter não é regenerado, E tu saprai quando il tuo carattere non è stato rigenerato, quando você vai ter manifestações quando tu avrai manifestazioni do velho homem. del vecchio uomo. E eu não digo isso em manifestações isoladas. Io non dico manifestazioni isolate, Eu falo de manifestações diárias. ma io parlo di manifestazioni giornaliere. Quando você olha para você mesmo, Quando tu guardi verso te stesso, ou você olha para alguém, quando tu guardi verso qualcuno, e ainda que aquela pessoa esteja na igreja há anos, e anche se quella persona è in chiesa da anni, ela tem um defeito latente, ha un difetto latente, ela tem um caráter latente. ha un carattere evidente. Parece que o Espírito Santo chegou até ali, Sembra che lo Spirito Santo sia arrivato fino ad un punto, mas dali para frente ele não consegue ma passar. da quel punto in avanti sembra che quasi non riesca a oltrepassare. Ali existe uma fortaleza, Lì esiste una fortezza, ali existe uma barreira esiste una barriera estabelecida pela iniquidade em mim. stabilita dall'iniquità che è in me. E essa iniquidade está na minha carne. E questa iniquità è nella mia Ela carne, está na minha mente carnal. è nella mia mente carnale. Enquanto a justiça de Deus, Ma in quanto alla giustizia di Dio, ela precisa do teu espírito para operar. ha bisogno del tuo spirito per A operare. Bíblia diz que o espírito quer as coisas de Deus, La Bibbia dice che lo spirito desidera le cose di Dio, mas a carne quer as coisas deste mundo. ma la carne desidera le cose di questa terra. Agora entenda isso aqui. Cercate di comprendere A questo. pessoa que aceita Cristo, La persona che accetta Cristo, a pessoa que chama Jesus para entrar na sua vida, la persona che chiama Gesù ad entrare nella sua vita, mas não abandona o pecado, ma non abbandona la pratica del peccato, ela vai viver questa persona vivrà debaixo de um sentimento de juízo, schiavizzata da un sentimento di giudizio, porque a mente dela agora, perché la sua mente ora ela teve a consciência acordada. ha avuto la sua coscienza risvegliata, E antes ela não sabia discernir o certo e o errado. poiché prima non sapeva discernere il giusto dallo sbagliato, Mas agora a consciência dela ma ora la sua coscienza julga ela la giudica e a condena pelos seus atos. e la condanna per i suoi atti, Porque ela se torna uma pessoa inexcusável. perché diviene una persona inescusabile, Alguém inscusabile. vai perguntar, Qualcuno domanderà, e talvez alguém já te perguntou, e magari qualcuno ti ha già domandato, e a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, e la persona che non ha mai sentito parlare di Gesù, como Deus a julgará? come Dio la giudicherà? Deus a julgará pela lei da consciência. Dio la giudicherà secondo la legge della O coscienza. apóstolo Paulo fala L'Apostolo Paolo dice que quando aqueles que não têm lei, che quando quelli che non hanno legge eles praticam a lei, praticano la legge, eles são justificados pela sono consciência. giustificati dalla propria Preste coscienza. atenção que a tua consciência, Fate bene attenzione perché la nostra coscienza ela é uma arma è un'arma que te coloca numa posição de privilégio che ci pone in una posizione privilegiata e ao mesmo tempo te coloca numa posição de condenação eterna. e nello stesso tempo ti pone in una posizione di condanna eterna. Então eu quero que você entenda Quindi io voglio che tu possa comprendere que se a pessoa convida Cristo, che se la persona invita Cristo, se você cometer qualquer pecado, se tu commetti qualsiasi peccato, a tua consciência vai te acusar. la tua coscienza ti accuserà. Irmão, isso aqui
é a 100% certo. Fratelli, questa è una cosa al 100% A sicura. tua consciência não te dá paz. La tua coscienza non ti darà pace. Você vai falar, mas o Espírito Santo vai vir sobre mim. E tu dirai, ma lo Spirito Santo verrà su di me. Escuta o que eu vou te dizer. Ascolta quello che ti dirò. Muitas vezes, Molte o volte Espírito Santo ele vai retirar a ação dele. lo Spirito Santo ritirerà la sua azione. Quando você aceitou Jesus, Quando tu hai accettato Gesù, o Espírito Santo veio sobre você. lo Spirito Santo è venuto su di E te. não importa qual era a situação que você estava E vivendo, non importa quale sia stata la situazione nella quale tu stavi vivendo, ele alegrou a tua alma, Lui ha rallegrato la tua ele anima, encheu o teu espírito. ha riempito il tuo spirito. Mas se você não tivesse abandonado o pecado, Ma se tu non avessi abbandonato il peccato, você teria entristecido o Espírito tu Santo avresti rattristato lo Spirito Santo e ele não teria permanecido sobre você. e Lui non sarebbe rimasto su di te. Agora entenda uma coisa: Adesso comprendi questo. todas as vezes que eu peco, Alleluia, ogni qualvolta io pecco, eu entristeço o Espírito io Santo. rattristo lo Spirito A Santo. comunhão vem interrompida. La comunione è interrotta. E enquanto eu não confesso o E pecado, in quanto io non confesso quel peccato, enquanto eu não abandono o in pecado, quanto non abbandono il peccato, não existe renovo na comunhão. non esiste un rinnovo nella É comunione. claro que eu sei que Deus existe, Ed è chiaro che io so che Dio esiste, só que eu vou orar e não vou sentir nada. solo che pregherò e non sentirò nulla. Eu não vou sentir a unção de Deus. Non sentirò l'unzione di Dio. Parece que Deus está com os ouvidos tampados. Sembra che Dio abbia le sue orecchie chiuse. Agora, quando você lê Isaías 59, Quando tu leggi Isaia 59, Deus vai falar: a minha mão não está fechada, Lui dirà la mia mano non è chiusa, o meu braço não está encolhido, il mio braccio quantomeno raccolto, mas os vossos pecados ma i vostri peccati criaram um muro hanno creato un muro e a vossa e iniquidade le vostre iniquità criou uma separação, hanno creato una de separazione modo tal que vocês oram, nello stesso modo in che voi pregate, mas eu não posso ouvir. ma io non posso Preste ascoltare. atenção que isso acontece Fai bene attenzione perché questo accade na tua e na minha vida. nella mia e nella tua vita. Vai dizer que você nunca errou Di che non hai mai sbagliato. e foi orar e não sentiu nada. E quando pregavi non riuscivi a sentire E nulla. você orou meia hora e não sentiu nada. E hai pregato mezz'ora e non senti. Buscar Deus. Hai dovuto cercare ancora di più Dio. Você teve que jejuar. Hai dovuto digiunare. Entenda isso que eu vou te ensinar agora. Cerca di comprendere quello che voglio insegnarti adesso. Estou jejuando para Deus abrir porta. Sto digiunando affinché Dio apra le porte. Deus não precisa de jejum para abrir porta para ninguém. Dio non ha bisogno di digiuni per aprire le porte a qualcuno. O jejum na tua e na minha vida é um sinal de tristeza. Il digiuno nella nostra vita è un segno di tristezza. Escute aqui. Ascolta quello che voglio dirti. Alguns procuraram Jesus e disseram: Alcuni cercarono Gesù e gli dissero: os discípulos de João jejuam, i discepoli di Giovanni digiunano, os fariseus jejuam, i farisei digiunano, por que os teus não jejuam? perché i tuoi non digiunano? Jesus falou assim: espera aí, Gesù disse: aspettate un attimo, como que eles poderiam ma jejuar come potrebbero mai digiunare se eles estão alegres pela presença do noivo? se loro sono allegri per la presenza dello sposo? Mas vão chegar dias Ma arriveranno i giorni em que o noivo será tirado, in cui lo sposo sarà tolto a loro. e naqueles dias eles E jejuarão. allora in quei giorni loro digiuneranno. Preste atenção que a Bíblia me está dando uma direção. Fate bene attenzione perché la Bibbia mi sta dando una Que direttiva. quando eu não consigo Che quando io non riesco a sentir a presença do noivo, sentire la presenza dello sposo, quando eu não consigo sentir a alegria do noivo, quando non riesco a sentire la gioia dello sposo, eu preciso jejuar. allora ho bisogno di digiunare. Porque o jejum vai matar a minha carne. Perché il digiuno ucciderà la mia carne. E automaticamente E automaticamente a iniquidade vai perder força. l'iniquità perderà le sue forze. E o meu espírito vai fortalecer. E il mio spirito si fortificherà. Então muitos hoje Quindi molti oggi pensam que Deus trabalha por causa do jejum. pensano che Dio lavora per causa dei loro digiuni. Isaías capítulo 64 Isaia nel capitolo 64 está escrito assim: è scritto così: nunca se viu non si è mai visto e nunca se ouviu falar e non si è mai sentito parlare de Deus igual a ti, di un Dio che sia come te, Deus que trabalha un Dio che opera para todos aqueles in favore di tutti coloro que nele esperam. che aspettano e sperano in Lui. Não está escrito que jejuam. Non è scritto per coloro che digiunano. Esperar Aspettare é orar.
è pregare, é confiar, è confidare, é entregar tudo a è Ele. consegnare tutto nelle sue mani. Quando eu jejuo, Quando io digiuno, eu contribuo io sto contribuendo para que a minha carne morra. affinché la mia carne E a muoia. carne morrendo, Alleluia. E in quanto la carne a muore, iniquidade cessa. l'iniquità cessa. Entenda uma coisa. Comprendiate questo? Se você tiver em consagração de jejum Se tu sarai in consacrazione in digiuno e alguém querer conversar com e você, qualcuno voglia parlare con te, você não vai ter nem vontade de conversar. non avrai neanche tanta voglia di parlare. Por quê? Perché? Porque na verdade a tua carne está sendo massacrada. Perché in realtà la tua carne è in uno stato di afflizione. Só que quando você vai orar sozinho, Solo che quando tu pregherai da solo, você está mais sensível à voz de tu Deus. sarai più sensibile alla voce di Dio. Porque a iniquidade está sendo morta na tua Perché carne. l'iniquità sta essendo uccisa dentro di te. E o Espírito Santo vem E lo Spirito Santo viene para nos guiar nessas verdades. per guidarci in queste verità. Para tirar esse misticismo que existe Per hoje. togliere questo misticismo che esiste oggi. Preste atenção agora. Fai bene attenzione adesso. Se eu estou no pecado, Se io sono nel peccato, eu tenho que jejuar para sair do pecado. io devo digiunare per avere la forza di uscire dal Eu não peccato. tenho que jejuar para Deus me abençoar. Io non devo digiunare affinché Dio mi benedica. Não é do jeito que você está que você vem. Non è nel modo che tu sei che sei venuto. Nós viemos do jeito que estávamos. Noi siamo arrivati nel modo in cui Mas eravamo. nós que conhecemos Cristo, Ma noi che conosciamo Cristo, nós temos que caminhar na verdade. noi dobbiamo camminare nella verità. Nós temos que caminhar nos ensinamentos de Jesus. Dobbiamo camminare negli insegnamenti di Gesù. E a nossa consciência, Alleluia, la nostra coscienza ela é capaz de nos direcionar. è capace di guidarci. No caso Nel caso da iniquidade, dell'iniquità significa caminhar significa camminare nos velhos estilos mundanos. nei vecchi stili mondani. Abra a tua Bíblia comigo. Aprite la vostra Bibbia insieme a me. Paulo aos Colossenses, Paolo ai Colossesi, capítulo de número 1, capitolo 1, versículo de número 13. versetto 13. Osiel, tá top, viu? Agora ficou bom. Agora eu prego até meia-noite. Colossenses 1,13. Colossesi 1:13. Preste atenção Fate bene attenzione. o que é salvação. Che cos'è la salvezza? Ele nos libertou do império das trevas. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Preste atenção nisso aqui. Fate bene attenzione a questo. As trevas quer dizer Tenebre vuol dire o modo como eu e você vivíamos. il modo in cui io e te vivavamo. Quem caminha nas trevas Chi cammina nelle tenebre não sabe aonde está non sa dov'è e muito menos para onde vai. e quantomeno dove sta andando. Vive tropeçando, Vive inciampando, vive caindo, vive cadendo, fazendo acidente, causando degli incidenti, porque não consegue enxergar. perché non riesce a vedere. Então a Bíblia diz que Cristo, Quindi la Bibbia dice che Cristo, ele nos libertou. Lui ci ha liberati. Preste atenção nisso aqui, irmão. Fate bene attenzione a questo. Libertou. Ci ha liberati. E a Bíblia diz que se o Filho libertou, E la Bibbia dice che se il figlio vi ha liberati, você está livre. allora siete veramente liberi. Eu estou livre. Io sono libero. Eu só volto para lá se eu querer voltar. Io solo ritornerò in quel posto solo se voglio ritornare. Mas nós fomos libertos Ma siamo stati liberati de um império, da un impero, de um reino, da un potere, da un de regno, um reino de trevas. da un regno di tenebre. E depois que ele nos libertou, E dopo che lui ci ha liberati, olha o que ele fez. guardate cosa ha fatto. Porque a gente leu o que o Espírito fez com Filipe em Atos Perché 8. noi leggiamo quello che lo Spirito ha fatto con Filippo in Atti 1:8. Quando pegou ele do caminho de Gaza Quando lo prese dalla via di Gaza e o levou na cidade de Azoto. e lo portò nella città di Azoto. Ele evangelizou um eunuco etíope Lì evangelizzò un eunuco etiope e o Espírito Santo transladou Filipe. e lo Spirito Santo lo trasportò nuovamente. A palavra aqui é a mesma. La parola è la stessa, Só que isso aqui é um simbolismo espiritual. solo che questa è una simbologia spirituale. Paulo está dizendo que após ele nos libertar, Paolo stava dicendo che dopo che Cristo ci ha liberati, ele nos transportou
Lui ci ha trasportati para um reino que já não é de trevas, per un regno che non è più quello delle tenebre, mas é o reino do seu filho, ma è il regno del suo figliuolo, ou o filho do seu amor. ossia il figlio del suo amore. A primeira coisa que você recebeu La prima cosa che tu hai ricevuto após a tua conversão dopo la tua conversione foi o amor paternal. è stato un amore paterno. Você se sentiu na família de Ti Cristo. sei già sentito accolto nella famiglia di Cristo. E a Bíblia diz E la Bibbia dice que se eu recebi a salvação, che se io ho ricevuto la salvezza, a minha vida tem que mudar. la mia vita deve cambiare. Eu tenho que mudar. Io devo cambiare. Eu já não caminho em trevas. Non cammino più nelle tenebre. Eu fui liberto. Sono stato liberato. Deus me resgatou de lá. Dio mi ha riscattato di là. Deus me transladou de lá, Dio mi ha trasportato da quel de uma posto, posição da una posizione como aquela do Salmo 40. come quella del Salmo 40. O salmista disse que com paciência Il salmista disse che con pazienza ele orou ao Senhor, lui pregò al Signore, ele esperou no Senhor aspettò nel Signore e o Senhor olhou para e ele. il Signore guardò verso di lui. O Senhor ouviu o clamor dele. Il Signore ascoltò il suo grido. O Senhor o tirou do lamaçal Il Signore lo tolse dall'immondizia e colocou os seus pés em rocha firme. e pose i suoi piedi sulla roccia firmi. Isso aqui se chama libertação. Questo si chiama liberazione E transportou. e lo ha trasportato. Porque existem pessoas que pensam Perché esistono persone che pensano que Jesus veio só para livrar do inferno. che Gesù è venuto solo per liberare dall'inferno. Quando Adão pecou, Quando Adamo ha peccato, ele perdeu a posição original. lui perse la sua posizione originale. A sua posição estava vinculada à La sua obediência. posizione era vincolata all'obbedienza. E quando ele pecou, E quando lui peccò, ele se tornou um homem mortal. lui divenne un uomo mortale. Ele se tornou um homem vulnerável. Divenne un uomo Ele vulnerabile. começou a cansar. Iniziò a stancarsi. Sabe por que você cansa hoje? Sai perché ti stanchi oggi? Por causa do pecado. Per causa del peccato. Aonde não tem pecado, não tem cansaço. Dove non c'è peccato non c'è stanchezza. Adão tinha que trabalhar. Adamo doveva lavorare. Tem gente que pensa que no jardim ele não trabalhava. Ci sono persone che pensano che nel giardino lui non lavorava. Paulo falou que quem não quer trabalhar também não pode comer. Paolo disse che chi non vuole lavorare non deve neanche mangiare. Adão tinha que trabalhar no jardim. Adamo doveva lavorare nel giardino. Você está achando que o dia que Eva comeu do fruto ele estava fazendo o quê? O voi pensate che il giorno in cui Eva mangiò del frutto lui stava facendo che cosa? Ele tinha que cultivar o jardim. Lui doveva coltivare il giardino. Só que ele não suava. Solo che lui non sudava, Ele não cansava. non si stancava, Ele não se afadigava. non si affaticava. Era tudo perfeito. Era tutto perfetto. Quando ele pecou, Quando lui peccò, ele caiu de uma posição. lui cadde, fu destituito da una posizione, Entrou o cansaço, entrò la stanchezza, entrou o sofrimento. entrò la sofferenza. Tudo isso que a gente tem hoje Tutto ciò che abbiamo oggi só veio piorando. venne solamente per peggiorare. Mas quando Jesus nos salva, Ma quando Gesù ci salva, da mesma forma que nós recebemos a maldição que estava sobre Adão, nello stesso modo in cui abbiamo ricevuto la maledizione che era su Adamo, seguindo o caminho de Adão, seguendo la via di Adamo, o caminho da desobediência. la via della disobbedienza. Quando Cristo nos salvou, Quando Cristo ci ha salvati, Ele trouxe na nossa alma refrigério. Lui ha portato refrigerio Ele alla trouxe nostra na anima. nossa alma Lui alegria. ha portato gioia nella Pô, nostra o anima. apóstolo Paulo diz L'Apostolo Paolo dice que ainda que o nosso corpo físico se vai che desfazendo, anche se il nostro corpo fisico va deteriorandosi, o nosso homem interior se renova a cada il dia. nostro uomo interiore si rinnova giorno dopo A giorno. palavra de Deus, ela não precisa se renovar. La parola di Dio non ha bisogno di A rinnovarsi. palavra de Deus, ela é eterna. La parola di Dio è eterna, Mas ela tem o poder sobrenatural ma ha un potere soprannaturale de alimentar o teu espírito, di alimentare il tuo de spirito, alimentar a tua alma, di alimentare la tua de anima, renovar as tuas e forças, di rinnovare le tue de forze te fazer levantar com força, e di erigerti con ou forza, voar alto como as águias. farti volare nelle alture come le aquile. Ela tem poder de te fazer Ha il potere di farti, muito mais que vencedor. di renderti molto più che vincitore. Ela é o pão da vida. Essa è il pane della vita, Ela é muito melhor que o maná. è ben migliore della manna. Ela é o próprio Jesus em meio à igreja. Essa è il proprio Gesù manifestato in mezzo alla É Chiesa. claro que
o problema que Adão causou, È chiaro che il problema che Adamo causò ele existe ainda hoje. esiste fino al giorno d'oggi. Só que Deus colocou em nós o Espírito Santo, Solo che Dio ha messo in noi lo Spirito Santo, que além de nos ajudar a combater, che al di là di aiutarci nel combattere, ele aviva em nós a esperança da vida eterna. rinnova in noi la speranza della vita eterna. Meu irmão, não tem nada melhor Caro fratello, non c'è nulla di do meglio que ter certeza che aver la que o certezza dia que esse tabernáculo carnal che un giorno in che questo tabernacolo carnale não for mais capaz de reter a minha alma, non sarà più capace di ritenere la mia anima, existe um corpo preparado. ci sarà un corpo preparato, Um corpo que não cansa, un corpo che non si stanca. Alleluia. um corpo que não fica doente, Un corpo che non si ammala, ou um corpo que não pode receber tentação, un corpo che non può ricevere tentazioni, um corpo que não ira, un corpo che non si ira, é um corpo sem iniquidade, è un corpo senza iniquità, é um corpo que pode entrar na presença de è un Deus. corpo che può entrare nella presenza di Dio. Alleluia. Oh, gloria a Gesù. João, Giovanni, eu não me lembro o capítulo de Apocalipse, io non ricordo il capitolo di Apocalisse, ele disse que viu uma grande multidão egli vide una grande que moltitudine estava diante do trono do che stava Cordeiro dinanzi al trono dell'agnello e do trono do Deus vivo. e davanti al trono del Dio E vivo. aquela multidão era de toda nação, tribo e língua. E quella moltitudine era di ogni tribù, E aquela razza e lingua. multidão dava hosana e glória E quella moltitudine gridava Osanna e gloria para aquele que está no trono e ao Alleluia. Cordeiro. A colui che è sul trono e Eu all'agnello. quero dizer que aquela multidão, Io voglio dirti che quella moltitudine ela tem um corpo que não é terreno. ha un corpo che non è terreno. Aquela multidão está diante do trono. Quella moltitudine è dinanzi al trono. Eles estão adorando o Cordeiro E dia e stanno noite. adorando l'agnello giorno e notte. O que João viu Ciò che Giovanni vide é algo que ainda vai acontecer. è qualcosa che ancora accadrà. E naquele dia eu e você vamos estar lá. E in quel giorno tu ed io saremo là. Em o nome de Jesus Nel Cristo. nome di Gesù Cristo. Você vai ver ele face a face. Alleluia, tu lo vedrai faccia a faccia. Eu vou ver ele face a face. Io lo vedrò faccia a faccia. E naquele dia você vai dizer: E in quel giorno tu dirai: valeu a pena abandonar o pecado. ne è valsa la pena abbandonare il peccato. Valeu a pena renunciar às paixões Ne è carnais. valsa la pena rinunciare alle passioni carnali. Todo aquele que recebe o amor de Deus, Tutti coloro che ricevono l'amore di Dio ele consegue abandonar as paixões desse mundo. riescono a abbandonare le passioni di questa O vita. diabo pode te tentar. Il diavolo può anche Ele tentarti. pode até querer te cirandar. Può anche cercare di circondarti. O diabo pode ser astuto para colocar armadilha. Può essere astuto per mettere delle trappole. Mas o teu Deus é poderoso para te livrar Ma il delas. tuo Dio è potente da liberarti tutte loro. O teu Deus é poderoso para te dar livramento. Il tuo Dio è potente da liberarti. Eu quero te dizer Gloria a Dio. Io voglio dirti que o Espírito que está em você che lo spirito che è dentro é o di te Espírito de excelência. è uno spirito di É o eccellenza. Espírito do Deus È lo Todo-Poderoso. spirito del Dio Eu onnipotente. quero que você abra comigo. Io voglio che voi aprite insieme a me Mateus capítulo 1, versículo 21. l'Evangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 21. Aleluia. Gloria a Dio. Mateus 1, 21. Matteo, capitolo 1, versetto 21. Alleluia. O anjo Gabriel, L'angelo Gabriele ele vai falar para Maria dirà a Maria, que o Espírito do Todo-Poderoso a cobrirá. alleluia, che lo spirito dell'Onnipotente sarà su di lei E ela vai gerar um filho. e lei genererà un E figlio. daí ele vai ter que falar também com José. E lei dovrà dirlo anche a Giuseppe, Porque Maria e José eram noivos. perché Maria e Giuseppe erano fidanzati. Imagine a cena. Immaginate la scena. Ele está noivo, Lui è il suo fidanzato, não teve contato com ela porque não eram casados. non ha avuto alcun contatto fisico con lei perché non erano sposati, Mas na lei judaica, o noivado era como um casamento. ma nella legge giudaica il fidanzamento era come il matrimonio. E agora Maria vai
ficar grávida. E adesso Maria all'improvviso diviene incinta, rimane incinta. A Bíblia diz que José La Bibbia dice che Giuseppe intentou deixá-la secretamente. tentò di lasciarla segretamente. Eu vou te explicar o que é este secretamente agora. Voglio spiegarti cosa significa questo segretamente. Ele ia chamar duas testemunhas muito íntimas. Lui avrebbe chiamato 2 testimoni intimi, Ele ia lavrar, escrever uma carta de divórcio, avrebbe scritto una carta di divorzio, porque na lei a testemunha de duas pessoas é validada. perché nella legge la testimonianza di 2 persone è valida. Ele ia dispensar Maria Lui avrebbe lasciato andare via Maria para que Maria não viesse ser apedrejada em praça pública, affinché Maria non fosse pietreggiata in piazza pubblica, porque ele era um homem piedoso. perché lui era un uomo pietoso. A Bíblia diz que ele não quis difamar ela, La Bibbia dice che lui non volle diffamarla para que ela não morra apedrejada. affinché non morisse lapidata. Então o anjo vai até José Quindi l'angelo va da Giuseppe e ele vai falar assim: e dirà così: não se preocupe non preoccuparti em tomar Maria como tua esposa, nel prendere Maria come tua moglie, porque o que nela está sendo gerado perché ciò che in lei è generato não é obra de homem, alleluia, non è un'opera d'uomo, é obra de Deus. è opera che viene da E Dio, ela dará luz a um filho, lei darà alla luce un bambino e lhe porás o nome de Jesus, e porrai a lui il nome di Gesù, porque ele salvará. perché è lui che salverà. Ele não diz o teu povo. Lui non disse il tuo popolo, Preste atenção, ele salvará egli salverà o seu povo il suo popolo dos pecados deles. dai loro peccati. Preste atenção nisso aqui. Fate bene attenzione. Ele não veio para me livrar do inferno. Lui non è venuto per liberarmi dall'inferno, Ele veio para me livrar dos meus pecados. è venuto a liberarmi dai miei peccati, Porque aonde não tem pecado, não tem condenação. perché laddove non c'è peccato non c'è condanna. Então, muitos hoje, E allora molti oggi eles acreditam assim que nenhuma condenação há credono che nessuna condanna c'è para quem aceitou. per chi lo ha O accettato. texto fala que nenhuma condenação há Il testo dice che nessuna condanna c'è para quem está em Cristo per coloro Jesus. che sono in Cristo. Não é para quem aceitou Cristo Jesus. Non è per coloro che hanno accettato Cristo, É para quem permaneceu em è Cristo. per chi è riuscito a rimanere in É para Cristo, quem perseverou em è Cristo. per chi ha perseverato in Cristo. Porque parece que o céu Perché sembra che il cielo é o Gardaland, sia come Gardaland, que o cidadão compra o ingresso e entra. che le persone comprino un ingresso e vadano. O cara apronta a vida inteira. Le persone commettono atrocità tutta la vita. No Brasil tem essa palhaçada. In Brasile c'è questa stupidata. O diciamo. cara canta música contra Deus, Le persone cantano musiche contro Dio, faz apologia às drogas, fanno apologia alle droghe, ao homossexualismo. all'omosessualismo, Aí o miserável morre. e questi miserabili muoiono. Aí eles põem duas asas nas costas do cidadão. Allora mettono 2 ali dietro le spalle di questa persona O céu hoje ganhou um e presente. dicono: il cielo oggi ha guadagnato un regalo. Só se for o céu da boca da onça. Solo se è nella bocca di un leopardo. Não vos enganeis. Non ingannatevi. Aquele que caminha no pecado, Coloro che camminano nel o peccato, destino dele é o il inferno. loro destino è l'inferno. Pastor, eu tenho uma amiga. Pastore, ho un'amica. Pastor, ela tá bem. Pastore, sta bene? Ela só não casou. Ah, lei non si è solo sposata. Irmão, não se engane. Fratelli, non ingannatevi. Pastor, eu tenho um amigo. Pastore, ho un amico. Ele só mente. Lui dice solo delle bugie. Não se engane. Non ingannatevi. Não vai, irmão. Non entrerà. A porta é estreita. Perché la porta è stretta. Irmão, senão eu vou mentir também, Jesus. Fratelli, se no, anche io dirò bugie. É impossível que o Espírito que me convenceu não convence eles. È impossibile che lo spirito che mi ha convinto non riesce a convincerli. Irmão, não tem como alargar a porta. Fratelli, non c'è la possibilità di ampliare la porta del Nós cielo. temos que ter a consciência Noi dobbiamo avere la coscienza daquilo que o anjo Gabriel falou para José. di quello che l'arcangelo Gabriele disse a Giuseppe. Ele libertará o seu povo dos seus pecados. Egli libererà il suo popolo dai loro peccati. Eu não estou dizendo que você não peca. Io non sto dicendo che tu non pecchi, Eu estou dizendo que Ele é poderoso para te libertar. ma sto dicendo che lui è potente da liberarti. Eu estou te dizendo que para te levar para o céu, Ele tem que te libertar. Io sto dicendo che affinché lui ti porti in cielo, lui deve liberarti. O pecado não entra lá. Il peccato non entra A là. prostituição não entra lá. La prostituzione non A entra. bebedeira não entra lá.
Le ubriachezze non A entrano. mentira não entra lá. Le bugie non entrano. Não entra, irmãos. Non entra. E nós temos que entender E noi dobbiamo comprendere que se eu aceitei a Cristo che se io ho accettato Gesù e continuo nesses atos, e continuo in questi atti, eu estou praticando io iniquidades. sto praticando l'iniquità. Eu estou caminhando de novo Sto camminando nuovamente em algo que Deus me mostrou que é errado. in qualcosa che Dio già mi ha mostrato che è sbagliato. Ele veio para libertar. Lui è venuto per liberare. Ele não veio para compactuar. Non è venuto per compattuare. O evangelho, L'Evangelo ele faz em mim e você uma obra completa. fa in me e in te un'opera completa. Acredite nisso. Credete in quello che vi sto Ele é o dicendo. evangelho da transformação. Perché è il Vangelo che trasforma. O evangelho não te prepara para viver no mundo. Il Vangelo non ti prepara per vivere nel mondo. O evangelho te prepara para morar no céu. Il Vangelo ti prepara per abitare lassù nel cielo. O evangelho te prepara para esperar a volta de Il Jesus. Vangelo ti prepara per aspettare il ritorno di Cristo Gesù. Se você lê a Bíblia Se tu leggi la e Bibbia a Bíblia não cria em e você la Bibbia non crea in te o desejo pela volta dele, il desiderio del suo ritorno, você está lendo a Bíblia como uma revista. la stai leggendo come una rivista. Porque a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, Perché la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse ela emana uma só voz. dichiara una sola voce. Você não foi criado para viver aqui. Non sei stato creato per vivere qui. Aqui é só uma passagem. Questo è un luogo di passaggio. Você tem um lugar preparado no céu. C'è un luogo preparato per te lassù nei cieli. Isso é uma verdade do Espírito. Questa è una verità dello Spirito. Deus quer te levar para morar no céu. Dio vuole portarti ad abitare su nel cielo, Mas primeiro Ele quer te libertar do pecado. ma come prima cosa vuole liberarti dal peccato. Irmãos, acreditem, o pecado interrompe a comunhão. Fratelli, credete, il peccato interrompe la comunione. Eu já pequei. Io ho già peccato E a minha comunhão com Deus foi e interrompida. la mia comunione con Dio è stata interrotta. Eu já errei. Io ho già sbagliato. Porque tem gente que acha Perché ci sono persone che pensano que pecado é só adultério. che il peccato è solo un adulterio. Irmão, tem tanto pecado Fratelli, ci sono tanti peccati que a gente acha que não tem nada a ver. che noi pensiamo che non ci sia nulla a che vedere. Hoje nós estávamos falando sobre Oggi isso. stavamo parlando su di questo. A Bíblia diz que aquele que semeia contenda entre os irmãos La Bibbia dice che coloro che seminano contese fra i fratelli é abominável diante de Deus. sono abominevoli dinanzi a Dio. E o Espírito Santo, E lo Spirito Santo ele me confronta através da palavra. mi confronta attraverso la sua parola. Talvez você já conheceu alguém, Magari tu abbia già conosciuto qualcuno, ou talvez você mesmo um dia o chissà, magari te stesso un giorno saiu de dentro de uma igreja sei uscito da una chiesa tão nervoso, così nervoso, irmão, tão irado così iracondo, com a pregação daquele dia, con la predica di quel que giorno, você falou, eu nunca mais volto, che tu hai detto non tornerò mai più là, porque você foi confrontado. perché sei stato confrontato. Você quer saber quem é uma pessoa? Vuoi sapere chi è una persona? Confronta ela. Confrontala, Ela transforma. si trasforma. Porque nós não aceitamos ser confrontados. Perché noi non accettiamo l'essere confrontati. Fala não para uma pessoa. Di no ad una persona. Posso? Posso? Não. No. Você vai ver quem é ela. Tu vedrai allora chi realmente è questa persona. Sabe quando Deus mostra quem você é? Sai quando Dio ti mostra chi tu sei? Quando Ele te confronta. Quando Lui ti mette a confronto. Porque nós temos a tendência Perché noi abbiamo la tendenza de querer dar um jeitinho brasileiro. di dare un modo. Nós temos a tendência Abbiamo la tendenza de achar que tá bom do jeito que tá. di pensare che le cose vanno bene come sono. Deus me entende. Dio tanto mi comprende. Deus conhece o meu coração. Dio conosce il mio cuore. E aqui se encontra o problema. Ed è qui che si trova il più grande Porque problema. Deus julgará os segredos do coração do Perché homem. Dio è colui che giudicherà i segreti del cuore. Deus vai me julgar por aquilo que eu não falo para vocês, Dio mi giudicherà per quello che io non dico a voi, mas que eu guardo no meu coração. ma che guardo nel mio cuore. Irmão, eu posso me aproximar de você Fratelli, io posso avvicinarmi a voi com um bom sorriso, con un bel sorriso, mas no meu coração ma là nel profondo del mio cuore ter a intenção de tirar algum proveito. magari ho l'intenzione di prendere delle provvigioni. Você não sabe
Tu non lo sai, mas Deus conhece. ma Dio conosce. E Ele me julgará por aquele E sentimento. Lui mi giudicherà per quel sentimento. É aqui que está o problema. Ed è qui che giace il problema. Não defraudeis uns aos outros. Non derubatevi gli uni agli altri. Não enganais uns aos Non outros. ingannatevi gli uni agli altri. Mas diga cada um a verdade ao seu Ma irmão. che ognuno dica la verità al proprio fratello. O Espírito Santo, ele me confronta. Alleluia. Lo Spirito Santo mi confronta. O Espírito Santo me faz ver aonde eu tenho errado. Lo Spirito Santo mi mostra dove sto sbagliando. Ele me coloca diante de um espelho. E mi pone come dinanzi ad uno E specchio. sabe o que acontece quando eu vejo que eu errei? E sapete cosa accade quando io vedo che ho sbagliato? Eu me entristeço. Io rattristo. Eu fico abatido. Io mi rattristo, mi abbatto. Se todas as vezes Se ogni volta que o Espírito Santo che lo Spirito Santo tentar te convencer tenta di convincerti de um erro, di uno sbaglio você não ficar triste, e tu non ti rattristi, é porque você já se acostumou com aquela è perché prática. ti sei già abituato. Você se tornou escravo daquela prática. Sei divenuto uno schiavo di quella pratica. Jesus, quando falou aos judeus, Quando Gesù parlò ai giudei, ele disse: todo aquele que peca, lui disse: tutti coloro che peccano, todo aquele que consuma o ato do pecado, tutti coloro che consumano l'atto del peccato, ele se torna escravo daquele pecado. divengono schiavi di quel peccato. É por isso que às Ed vezes è per questo che a volte existem pessoas que têm tudo para dar certo, esistono persone che hanno il tutto per andare bene, mas eles são escravos de um pecado. ma sono schiavi di un peccato. Irmão, não precisa uma multidão, Fratelli, non è necessaria una moltitudine di peccati. basta um pecado Basta un peccato não confessado, che non è confessato, não abandonado, che non è abbandonato, não liberto, dal quale non siamo stati liberati, para produzir em nós per produrre in noi sentimento de culpa, un sentimento di colpa, sentimento de juízo, un sentimento di que giudizio, foi o mesmo sentimento ed è stato lo stesso sentimento que entrou em Adão no dia que ele pecou. che è entrato in Adamo il giorno in cui ha Aque- peccato. aquele sentimento, Gloria a Dio, quel sentimento ele reina na consciência de muitos homens até hoje, regna nella coscienza di molti uomini fino al giorno d'oggi, em uma consciência que ainda não foi regenerada. perché hanno una coscienza che ancora non è stata rigenerata. Quando você peca, Quando tu pecchi, quando eu peco, quando io pecco, Deus traz você. Dio ti porta. Ele não fecha os olhos ao Lui teu non pecado. chiude i suoi occhi dinanzi al peccato. Deus conhece o teu erro, Dio conosce i tuoi sbagli, mas pelo grande amor dele, ma per il suo grande amore, ele espera que você confesse o erro. Lui aspetta che tu confessi lo sbaglio. Ele espera que você abra teu coração Lui aspetta che tu apra il tuo cuore e diga para ele: e dica a Lui: Deus, Dio, eu errei ho sbagliato e eu não consigo me libertar e non disso. riesco a liberarmi di tutto ciò. Eu sozinho não consigo, Da solo non ce la faccio, mas me ajuda. ma aiutami. Pode ser que você não vai se libertar de uma vez. Può essere che non ti libererai in una volta sola. Pode ser que você vai cair de novo. Può essere che magari ricadrai nuovamente. Eu preguei aqui semana Ho passada predicato settimana scorsa que os passos de um homem bom che i passi di un uomo buono são confirmados por Deus. sono confermati da Dio. Ainda que caia, Anche se esso cade, ele não permanece prostrado, non rimane prostrato. porque Deus o levanta Perché Dio lo inalza e o sustenta. e lo sostiene. E isso se encontra E questo si trova na vida de quem tem humildade. nella vita di chi ha umiltà. Preste atenção agora para concluir. Fate bene attenzione per concludere. O Espírito Santo, Lo Spirito Santo ele vai sempre nos conduzir ci condurrà à cruz do Calvário. sempre verso la croce del Calvario Ele vai sempre nos transportar e sempre ci trasporterà à presença de Deus, dinanzi alla presenza di Dio, mostrando a nós mesmos, mostrando a noi stessi pela luz de Deus, attraverso la luce di o Dio nosso pecado, quali siano i nostri peccati, o nosso erro. i nostri sbagli. O grande erro, muitas E il vezes, grande sbaglio molte volte é que a gente não quer abrir a alma para Deus. è che noi non vogliamo aprire la nostra anima dinanzi A a gente Dio. não quer abrir a mente para a verdade do Non Espírito. vogliamo aprire la mente per ricevere la verità dello Spirito. Muitas vezes o meu orgulho, Molte volte il mio orgoglio ele fala mais alto do que a razão. vuole gridare più alto della E eu ragione. digo, eu sou assim, E io dico no,
sono così, Deus sabe que eu sou assim. Dio sa che sono così, Mas Jesus disse: ma Gesù disse, o Espírito virá lo Spirito verrà e ele vos guiará e Lui vi guiderà em toda a in verdade. ogni verità. E a verdade é E la verità è que Jesus Cristo, che Gesù o Cristo, Filho de il Deus, Figlio di Dio, ele veio em carne alleluia, è venuto in para carne destruir per distruggere todas as obras do diabo. ogni opera del Eu diavolo. te convido a se Io colocar voglio de pé. invitarti ad alzarti in piedi Nessa noite, in questa sera. eu quero fazer uma oração Io com voglio você. fare una preghiera Muito simples. Una preghiera molto Que semplice. Deus abençoe você que está em Che Dio casa. benedica te che ci segui da casa. Nós temos uma vigília, Noi abbiamo una veglia sexta-feira agora, venerdì 8 horas da noite, alle 8 di sera. das 8 às 11. Sarà dalle 8 alle 11. Venha, Vieni. Deus tem uma palavra para Dio você. ha una parola per la tua vita. Que Deus te Che abençoe, Dio ti benedica. Deus te dê uma noite de Dio vitória, ti dia una notte di vittoria em nome de nel nome di Jesus. Gesù.